Então agora eu queria falar um pouco sobre, para os investidores, agora mais especificamente, o que esperar da CVM. Então, já pegando um gancho com o término aí da primeira parte, vou repetir, mas a CVM tem diversas atribuições. Uma das principais delas é proteger o público investidor. Na verdade, é um equilíbrio, né? A gente, por um lado, tem que proteger os investidores para eles se sentirem seguros e investir no mercado de valores imobiliários. E quando eles estão seguros e investem no mercado, aí os empreendedores que precisam captar recursos para fazer seus empreendimentos, quando até não é diferente, mas pode ser um fundo, uma companhia aberta, que seja, eles havendo dinheiro, oferta de recursos, aí eles têm demanda por esses recursos para fazer os seus investimentos, e aí crescer o mercado de capitais, crescer a economia real, crescer o país. Então, basicamente, a CVM ela lida com essas duas faces dessa questão e tem que ter um equilíbrio. Então, no caso aqui, o caso que eu vou falar mais aqui, é a parte de proteção de investidores, né? E a CVM vem proteger os investidores, como eu tinha falado antes, fundamentalmente fornecendo ou provendo aos investidores as informações necessárias para a tomada de decisão deles, da decisão do investimento consciente. Então, de qualquer tipo de oferta, qualquer tipo de valor imobiliário que está aqui, essa é a nossa função precípua em relação aos investidores. Então, isso, e muita gente, principalmente o público que não está acostumado a lidar com o CVM ou o mercado financeiro, o mercado de capitais, tem muito essa percepção. Isso aqui a CVM viu, então é um bom investimento. De jeito nenhum, não necessariamente. A CVM não entra no mérito se aquele investimento é bom ou ruim. O que é importante é que a CVM que exija daqueles ofertantes do investimento as informações necessárias para que os investidores eles possam julgar se aquilo é um bom investimento e um bom investimento para eles, né? Pode ser uma coisa boa para alguém que não seja boa para outra pessoa, dependendo do perfil de risco, dependendo da idade, dependendo do tipo de investidor que é. Ou seja, então a CVM ela vem trazer esse conjunto de informações, mas isso é muito importante, porque, de novo, a gente teve casos, tem tido casos, né, e não de condotéis, ou não só de condotéis, mas diversas coisas. Deu errado, eu perdi dinheiro com isso, vou reclamar na CVM. O fato de ter perdido dinheiro com alguma coisa não é motivo para reclamar na CVM, ou reclamar sinceramente em lugar nenhum. Se o investimento tem risco, e aquele risco está divulgado, o investidor está tomando uma decisão consciente. Eu estou fazendo esse investimento, eu estou comprando esse título, sabendo que isso pode não dar certo e eu posso perder dinheiro. Faz parte do negócio, faz parte da vida do negócio. Só abrindo um parênteses, mudando um pouquinho de assunto, a gente vai ter em breve também outro tema, talvez, eventualmente eu acho que vai vir aqui também para o Centro Educacional, alguma palestra, alguma coisa assim, de crowdfunding, tá? Que digamos, essas empresinhas pequenas que estão fazendo suas ofertas para um monte de, normalmente, pessoas físicas, que vão investir um pouquinho em empresas pequenininhas, startups, tá? A chance disso dar errado é muito grande. É muito maior a chance de uma empresa pequenininha que está iniciando suas atividades dar errado do que dar certo. Tem estatísticas aí que 70%, 80% dessas empresas morrem nos primeiros anos de vida. Não podemos deixar isso acontecer? Não, a CVM... regulando, já estamos regulando, em breve vai ter uma audiência pública disso também, provavelmente antes do Condotel. A CVM vai regular de uma forma que haja informações necessárias, suficientes para os investidores tomarem suas decisões de investimento, inclusive sabendo que a chance de perder dinheiro naquilo é muito grande. E a chance de perder dinheiro naquilo é perder tudo. O cara investiu R$100, ele vai perder os R$100 dele. Faz parte, perder dinheiro faz parte da natureza do negócio. Condotel não é diferente. Condotel, como eu tinha falado, é um investimento de risco. É um investimento que, diferente de outros tipos de investimento, você pode ser obrigado, em determinadas condições, até colocar mais dinheiro naquele negócio, a empatar mais dinheiro. Se você for proprietário de uma unidade que está, por qualquer motivo, o hotel não está dando certo, começa a dever condomínio e IPTU, o que seja. Então você pode ser obrigado a colocar dinheiro. Então isso é muito importante, claro. Está divulgado nos documentos da oferta, nos fatores de risco,
para o investidor tomar essa decisão consciente, sabendo disso. Olha, eu estou comprando isso, pode acontecer isso. E também pode dar certo, e também posso ganhar dinheiro com isso. Então, claro, ninguém vai fazer um investimento, eu acho que ninguém em sã consciência vai fazer um investimento sem ter a perspectiva de ganhar dinheiro. Assim, então é muito importante, realmente, até alguns, e a gente sabe que é assim, tá? E os prospectos de ofertas em geral são documentos imensos. Então, quem lê um prospecto inteiro, realmente é difícil saber quem que tem paciência de ler um prospecto inteiro. Ou um formulário de referência inteiro de uma companhia aberta. São documentos muito grandes. Mas, sinceramente, tem informações importantes lá. Eu diria até que a grande maioria das informações lá são importantes. Então, recomendar a leitura eu recomendo. Tem seções específicas que são de fundamental importância, e eu traria aqui para isso são os fatores de risco de qualquer oferta. É que nem bula de remédio, de certa forma, mas é importante ver no investimento quais são os fatores de risco, o que pode dar errado naquele meu investimento, como é que eu posso não ganhar ou eu posso perder dinheiro. Isso assim combina também do ponto de vista do investidor, com a questão de educação financeira, que também a CVM tem um esforço, também está sob a responsabilidade da SOI, está fazendo bastantes esforços de educação financeira, e tem a Semana de Educação Financeira, diversas palestras e cursos, etc. Também convido todos a participarem dos eventos relacionados a isso, mas questão de educação financeira aqui é fundamental, em condotéis especificamente também. Por quê? Estudo de viabilidade. O que é o estudo de viabilidade dos condotéis? Que eu mencionei que é um dos documentos necessários para a dispensa de registro e eu entendo que necessários, ou deveria ser necessário para a tomada de decisão de um investidor se ele vai investir em determinado condotel ou não. Ele vai trazer quais são as projeções, qual é o business plan, vamos dizer assim, o que se planeja com aquele empreendimento. Ele é um hotel que está naquela determinada região, que tem as suas vantagens por estar naquela determinada região. Dependendo da região, porque vai ser inaugurado um hospital do lado, ou vai ter uma arena do lado, que seja, que vai gerar receitas. Então é importante entender por que aquele hotel é especial em relação aos demais, ou por que ele vai ter uma taxa de ocupação alta, que preço médio, que tipo de público está sendo buscado para aquele hotel, que custos, que estrutura de custos que ele vai ter, inclusive pagando os próprios ofertantes, que podem ter, entre aspas, um conflito de interesses aí, o ofertante, conflito de interesse, entre aspas mesmo, que não chega a ser um conflito, muitas vezes. O ofertante está ofertando alguma coisa para ele ganhar dinheiro também, ninguém está aqui fazendo filantropia, todo mundo está no mercado realmente para ganhar dinheiro, mas muitas vezes, dependendo da estrutura de organização daquele hotel e de remuneração, aquilo pode se tornar um conflito de interesse. É um ofertante, uma sociedade administradora que vai tirar como administração, como taxa de administração, um percentual muito grande da receita bruta do hotel, ou da receita do hotel. Receita é aquele negócio que eu posso, em alguma empresa, um empreendimento, fazer ações de marketing, por exemplo, para aumentar muito a minha receita. Mas essas ações de marketing têm um custo muito grande. Então eu posso ter ações que aumentem muito a minha receita, com o meu custo aumentando muito mais. Ou seja, então o resultado, o lucro que sobra disso, pode até ser menor, mas a receita eu estou aumentando. E tem determinados empreendimentos que alguns participantes, eles ganham percentual da receita. Pode haver um conflito de interesse aí? Pode. Ou seja, então esse tipo de coisa é ilegal? Não, não é ilegal. Não pode, isso não pode acontecer, a CVM tem que impedir isso. Esse não é o papel da CVM. O papel da CVM, novamente, dados esses conflitos, dadas essas questões, isso esteja divulgado, isso esteja explícito para os investidores, para eles poderem tomar as suas decisões de investimento conscientes. Então, mas para entender isso, eu preciso saber o que é receita, eu preciso saber o que é custo, preciso saber o que é TIR, taxa interna de retorno, que está lá, é um das informações exigidas no estudo de viabilidade. Qual é a taxa interna de retorno esperada desse empreendimento? Mas eu não sei matemática financeira, não sei o que significa esse conceito. Realmente é difícil você poder avaliar então o investimento sem ter essas noções básicas. Por isso que educação financeira é importante para todo tipo de investidor. A CVM vem ajudar isso com seus esforços, mas também cabe a qualquer investidor ter a sua motivação, ter a sua disciplina para
tentar buscar esse tipo de conhecimento. Tá? Eu acho importante trazer isso para os investidores. Realmente entender aí, isso também, aproveitando, também não é só Condotel, é qualquer tipo de investimento. Para entender se vale a pena comprar ação de companhia, dessa companhia tal, vale a pena aplicar dinheiro naquele fundo tal, a gente precisa entender um pouco do fundo, ou entender um pouco ou bastante daquele fundo, daquela companhia. Isso a gente precisa estudar, né, ser educado. Não é fácil, não é trivial muitas vezes. Tá? A CVM está aí para ajudar com a educação financeira, mas parte dos investidores também buscar esse tipo de conhecimento. Tá? Outra informação, ou outro ponto importante que eu preciso fazer, e que muitas vezes a gente vê esse tipo de questionamento do papel da CVM. Tive um problema nessa oferta, não só de Condotéis, mas em Condotéis, particularmente, isso é uma questão. Porque mistura, como eu falei antes, mercado imobiliário, que tem a sua dinâmica particular, com o mercado de valores imobiliários. Então, deu problema, esse empreendimento atrasado, a prefeitura atrasou um alvará, depois da oferta rolando, ou já acabou a oferta, atrasou alguma coisa, o fulano disse que ia me entregar 2% ao ano, não está entregando, eu quero devolver, quero distrato. E porque a gente vê na justiça muitas questões imobiliárias, muitos casos de distrato na justiça. É importante pontuar isso aqui. CVM não é judiciário, CVM não venha buscar distratos, não venha buscar devoluções de dinheiro na CVM. Não é o fórum para isso. O fórum para isso realmente é o Poder Judiciário. A CVM vem aqui tutelar as informações que são divulgadas na oferta e buscar que as ofertas e a vida de determinados valores imobiliários, ela seja feita de uma forma adequada, e também o que se refere principalmente na divulgação de informações. A CVM tem diversas regras, por exemplo, companhia aberta, vou voltar para o exemplo de companhia aberta, onde, na verdade, não são nem regras da CVM. A Lei 6404, a Lei das Sociedades Anônimas, a CVM tem competência, tem atribuição de fazer cumprir, fiscalizar o cumprimento dessa lei para as companhias abertas. Ou seja, para ser companhia aberta precisa ter registro aqui na CVM. Então a CVM faz cumprir essa lei. Então não é só divulgação de informações, mas se a companhia lá tiver alguma operação que estiver desrespeitando algum dispositivo da lei, é papel da CVM ir lá questionar, fiscalizar, eventualmente punir administrativamente essa infração. Também na companhia aberta e no Condotel e no fundo, não, mas olha, aí eu fui lesado, CVM dá um jeito de eu conseguir meu dinheiro de volta, ou dá um jeito de conseguir indenização. Não, o papel da CVM não é esse. Indenizações, restituições, questões cíveis, o papel é realmente no Poder Judiciário. Mas a CVM não tem nada a ver com isso? Tem sim, claro. Às vezes tem até a figura do amicus curiae, dependendo do tipo de processo, a CVM entra até como parte ou é ouvida no processo, mas sinceramente, em casos normais, assim, em casos individuais, isso são exceções. São exceção. A CVM, mas o que a CVM pode me valer? Não, vocês podem vir a CVM se queixar assim, essa oferta está sendo feita de maneira irregular, esse Condotel não está divulgando as suas demonstrações financeiras que deveria divulgar, ele teve a dispensa da 734 e não está divulgando as demonstrações financeiras que ele tem que divulgar. A CVM está dentro do rol de atribuições da CVM, a CVM vai fazer que eles cumpram isso, vai exigir o cumprimento disso. Se eles não cumprirem, aí eu tenho direito a danos morais e indenização? Até pode ser no judiciário. Então a CVM ajuda no judiciário? De certa forma ajuda. Acho que uma decisão da CVM em relação a questões de mercado de capitais, incluindo o Condotel, uma decisão da CVM, eu acho que ela é um bom argumento, é uma boa arma, é um bom subsídio a ser levado ao judiciário, para assim o juiz decidir se tem direito a danos materiais, a danos morais, indenização, a restituição de valores, o que seja. Não a CVM. De novo, eu reitero isso, porque nós temos casos, especificamente de Condotéis, que vêm buscar, que tentam esse tipo de questionamento, de busca aqui na CVM. E isso, na verdade, em relação aos Condotéis, eu acho que tem um motivo, além do desconhecimento dos investidores. No caso de Condotéis, eu acho que tem um motivo também real para isso, que é da própria Instrução 400.
quando ela vem falar de suspensão e modificação de oferta. Mas que não se confunde com isso que está sendo buscado, eventualmente, eu quero meu dinheiro de volta. O que é a Instrução 400, que rege as ofertas em geral e rege também as de Condotel, ela prevê em alguns casos. Quando uma oferta pública está em andamento e eu tenho um problema nessa oferta pública, ela está sendo feita com material publicitário inadequado, ou ela está sendo feita de forma, informações que estão sendo fornecidas, ou contratos estão sendo fornecidos, não estão de acordo com aqueles contratos que foram submetidos aqui à CVM para aprovação, seja num registro, ou seja mesmo numa dispensa de registro, aqui no caso dos condotéis. O que acontece? A CVM identificando isso, ou sendo do Estado, e normalmente é o que acontece, ela ser instada por alguém que está ali na oferta pública. Oh, não, mas está esquisito isso aqui. Vem a CVM, novamente, a cooperação da sociedade é fundamental, é importantíssima para a gente fazer também o nosso trabalho. Mas vem alguém, ó, CVM, ó, esse material publicitário que eu recebi está irregular. Ó, isso aqui que ele está prometendo não está no prospecto, está diferente do prospecto. CVM olha isso, essa é a minha área específica, a SRE, que cuida das ofertas públicas. CVM olha isso, realmente, é um problema. A arma que a gente tem, ou o recurso que a gente tem está suspensa a oferta. Quando eu suspendo a oferta, eu posso suspender a oferta por 30 dias. Durante esses 30 dias, o ofertante tem que corrigir aquilo que está errado, que causou a suspensão. Se ele não conseguir corrigir, ou se ele não quiser corrigir eventualmente, depois de 30 dias a oferta é cancelada. O que significa o cancelamento da oferta? Acabou aquela oferta, ela não pode ser mais ofertada. Na suspensão da oferta, e claro, o cancelamento também, o que acontece? Aquelas pessoas que foram destinatárias da oferta, que receberam a oferta, aí a Instrução 400 fala expressamente, elas podem, em 5 dias úteis, já não me lembro de cabeça, mas em 5 dias, elas podem requerer os seus recursos de volta. Elas podem pegar o dinheiro de volta. Essa determinação, esse dispositivo, que para a grande maioria das ofertas, ele funciona de uma maneira, como é que eu vou dizer, tranquila, vamos dizer assim. Por quê? Porque a grande maioria das ofertas são, como eu falei, períodos curtos. Eu tenho ofertas de ações, de novo, que duram dias. Então, para que serve esse dispositivo aqui? Chama-se um cooling off, para você esfriar a oferta. Aquela oferta está rolando e acontece alguma coisa errada na oferta, dá uma segurada na oferta, para ela esfriar, para o mercado esfriar, assentar o que estava de errado, muitas vezes é informacional, alguma coisa, que estava de errado, para o mercado digerir essa correção que vai ser feita e ter um tempinho para pensar, agora nessas novas condições, ou agora com essa correção, eu quero seguir adiante. É isso. Então, realmente é uma oferta que está acontecendo muitas vezes, ofertas de ações, por exemplo, a liquidação da oferta, ou seja, quando eu, investidor, tiro o dinheiro do bolso para comprar ação, a oferta já acabou. A oferta, juridicamente, tecnicamente falando, não é a compra e a venda do valor mobiliário e a compra da pessoa. A oferta é quando o ofertante vai ao mercado apresentar o seu valor mobiliário e captar os investidores. A liquidação financeira não necessariamente ela ocorre na oferta. De ações, ela vai ocorrer no final da oferta. Ou seja, mas pessoas físicas de ofertas de ações, em regra, quando elas aceitam a oferta, eu quero comprar sim essa ação, ela se obriga a comprar aquela ação. Investidor institucional não necessariamente. Pessoa física, em regra, é assim. Eu quero comprar essa ação, então ela se compromete. Então aquela oferta corre. Aí eu tenho suspensão daquela oferta, aquele cara que se comprometeu, pronto, ele pode desistir e voltar atrás. Ele tem 5 dias para fazer isso. Isso é da Instrução 400, se aplica a qualquer tipo de oferta, ou a maior parte das ofertas, inclusive de Condotel. Só que Condotel tem um problema, a oferta dura anos. Então, como lidar com isso? Eu vou falar em breve, daqui a pouco, um precedente importante que a gente teve esse ano, alguns poucos meses, que trata disso, mas, não quero só misturar os assuntos, mas por causa dessa possibilidade, então, de no meio de uma oferta que tem algum problema, que eu suspendo, a CVM suspende a oferta, a pessoa poder pedir para sair, se retratar, é o direito de retratação,
pode ser, eu entendo que é isso, já escutei de algumas pessoas isso, que as pessoas se confundem ou se confundiram, que acham que podem vir na CVM e pedir o dinheiro de volta. Não é isso. Ah, mas não vai ter nenhuma situação aí, que pode acontecer isso com o Condotel, numa oferta? Sim, pode haver essa situação. Quando? Quando ao longo de uma oferta, eu repito, ao longo de uma oferta, houver um problema naquela oferta, onde a CVM venha suspender aquela oferta. Aí sim, a pessoa pode pegar o dinheiro de volta. Ah, não é porque a pessoa, depois da oferta acabou, ou não tem problema nenhum na oferta, me arrependi, eu não pensei direito, não sei o quê. Não, não vem na CVM. Ah, então não tem jeito? Judiciário, isso pode ser arguido no judiciário, não na CVM. Tá? É só deixar bastante claro isso. E a questão de modificação da oferta é a mesma coisa. Eu tenho uma oferta de valor mobiliário que, durante a oferta, muda alguma coisa muito importante, relevante na oferta, alguma coisa realmente importante, vamos lá, de ação, sei lá, a empresa está vendendo suas ações para o mercado, e aí, sei lá, tem um pedido de falência, a empresa entra em recuperação judicial, não sei. Modificou tudo daquela empresa. É um fato muito importante que aconteceu. Aquilo pode ser caso de modificação de oferta, e aí também, numa modificação de oferta, a pessoa tem o direito de retratação, 5 dias também para decidir se ela quer continuar naquela oferta ou não. Tá? Mas, no caso dos condotéis, esses institutos se aplicam, daqui a pouco vou falar de novo. Tem 2 precedentes que eu quero trazer agora, que são bem recentes, que vão impactar isso aqui, mas não se confunde isso, essa retratação diante de uma suspensão de uma oferta problemática ou de uma modificação de uma oferta, com esse direito de vir aqui destratar. A gente sabe que no judiciário, e não só de condotéis, mas no setor imobiliário em geral, a questão do distrato é uma questão problemática para os empreendedores. Tá? A CVM não é uma causa desse problema. A CVM vai eventualmente causar isso quando houver um problema na oferta. Aí sim. Mas daqui a pouco eu vou comentar com mais detalhes isso. Tá? Mas é só a mensagem para passar. Não venha a CVM para pedir dinheiro de volta. Tá? Esse não é o papel da CVM. Vão ao judiciário. Tá? E até porque, como eu tinha mencionado lá no início, esse setor é coberto não só pela CVM, na parte de oferta de valores imobiliários, mas também pela Lei de Corporações Imobiliárias, e uma lei antiga, né, de 64, 4591 de 64, alterada em alguns momentos posteriormente, e também é entendido que as relações entre, vamos lá, o comprador e o vendedor do condotel ou de imóveis, elas se enquadram em relações de consumo. Então, o direito de consumidor se aplica aqui. A CVM mesmo tem parceria, vamos dizer assim, com o Ministério Público de consumo, consumerista, tá? Nesse viés de relações de consumo. Então, ou seja, o investidor de condotéis, ele não está só protegido pela CVM. Ele também tem essas proteções de lei de incorporação, que trata de condomínio, trata de incorporação, e também das questões de consumidor. Então, eventualmente, até pode dar aso a alguma retratação, alguma devolução de dinheiro, algum distrato em função de consumidor, ou algum problema de lei de incorporação imobiliária. Mas, de novo, CVM, retratação, devolução de dinheiro é só se tiver um problema de oferta pública. Tá? Então, cada um no seu quadrado. Novamente, também fazer o papel da SOI aqui, mas reclamações são muito bem-vindas, denúncias são bem-vindas, porque nos ajudam a fazer o nosso trabalho. A gente não tem braço suficiente, sinceramente, para olhar todas as ofertas, tudo o que está acontecendo no Brasil inteiro. Não estou falando só de condotéis, a nossa atribuição é muito maior do que isso. É qualquer tipo de ofertas irregulares ou não registradas aqui, a nossa atribuição impedir e eventualmente punir essas ofertas. Então nós temos esse papel, nós não damos conta de tudo. Várias coisas a gente consegue pegar, mas várias coisas a gente não consegue. Então é importante também a contribuição de vocês, do público em geral, da sociedade, nos avisando, olha, isso está acontecendo, ou mesmo perguntando, não é só avisando também. Aqui também a gente está para ajudar nesse sentido. Ah, eu fui abordado por uma oferta de condotéis, achei muito interessante. Mas tem registro na CVM? Ou melhor, tem dispensa de registro da CVM? Falou, podia ser registro, tá? Em tese podia ser registro, na prática não existe registro de condotel. É tudo dispensa de registro dentro da deliberação 734.
Onde que eu olho isso? Tem no nosso site, ofertas públicas, central de sistemas, ofertas públicas, dispensadas de registro, tem uma lista das ofertas de Condotéis que foram dispensadas de registro. Se não tiver lá, ou se vocês não conseguirem identificar, podem ligar para cá, vai ser para a SOI, para as meninas aqui, ou entrar no SAC, o Sistema de Atendimento ao Cidadão, que é no site da CVM também perguntando. Estamos aqui para isso, estamos aqui para ajudar nesse sentido também. Então, qual é a vantagem de ter registro ou não ter registro? O fato de uma oferta não ter tido dispensa de registro daqui na CVM é um problema? Sinceramente, é um problema para a gente, sim. É uma oferta que está sendo feita irregularmente, é um problema da oferta. Mas aquele hotel não vai poder operar, então? Não necessariamente. Assim, sinceramente, pela CVM, aquele hotel, aquelas unidades não podem ser vendidas. Se o hotel precisa da venda daquelas unidades para conseguir o dinheiro para continuar a construção do hotel, é um problema do hotel. Tá? Então, nisso pode impactar. Mas a CVM não tem nada a ver. A oferta não teve registro aqui na CVM, ou dispensa de registro da CVM, esse hotel não pode operar. Um hotel que já está pronto, mas ainda está ofertando. Às vezes acontece isso. A gente tem hotéis prontos que continuam ofertando algumas unidades que faltaram. Não, esse hotel não vai poder funcionar porque a CVM não deu registro ou dispensa de registro. Não tem nada a ver. A CVM não é atribuição da CVM dizer se aquele hotel pode funcionar ou não. Tá? Então, fala. A gente recebe realmente muita reclamação, então as pessoas confundem um pouco justamente o papel da CVM. Quando a CVM suspende uma oferta, as pessoas acham que a CVM suspendeu a obra. Não, a CVM não está suspendendo a obra, mas em regra o que acontece é que quando a CVM suspende a oferta, para de entrar o dinheiro. Então se para de entrar o dinheiro, a obra para. É causa e consequência, né? Em regra. Mas a CVM, na verdade, não mandou para a obra. Não pode mais fazer o hotel, não é isso. Você vê que está mandando justamente parar só a oferta. Não oferte mais. Venha aqui primeiro, traga as informações, faça o dispensa. Né? A gente tem que olhar o material todo, mas justamente não confundir o papel da CVM, que esse hotel não pode operar, mandou a obra parar, não é esse o papel da CVM. Assim, então, realmente é importante ter bem diferenciado quais são as consequências da atuação da CVM, o que a CVM pode fazer e o que a CVM não pode fazer ou não cabe a CVM fazer. Tá? Mas, de novo, informações de vocês, pedidos de esclarecimento, sempre estamos aqui à disposição, mas informações de reclamações, denúncias, são importantes para a nossa atividade. Tá? Em relação a investidores, era isso que eu queria comentar. Não sei se alguém tem alguma pergunta. Então, eu vou adiante, tá? Eu vou falar, então, um pouquinho sobre o que a gente está vendo, como é que a gente está estruturado agora para supervisionar essas ofertas, o que a gente vem fazendo agora, o que está acontecendo mais recentemente, depois dessa deliberação, o que tem acontecido, que impactou nas ofertas, e também, aí, finalmente, falar de alguns pontos da nova norma, que a gente prevê que seja contemplado. Tá? Então, basicamente, só para explicar como é que está funcionando hoje. Hoje, a superintendência que cuida das análises de dispensa de registro das ofertas de condotéis e das outras ofertas de valores imobiliários em geral é a SRE, é a minha superintendência. Tem uma gerência específica lá que cuida disso, é a GER2, é o Luiz Miguel, gerente. Essa gerência olha outras ofertas também de valores imobiliários, não só de condotéis, mas condotéis inclusive. Tá? E basicamente era uma outra gerência que fazia isso, então a gente tem ofertas que foram dispensadas, na verdade antigamente as dispensas, era uma outra gerência que cuidava disso, outras pessoas, e depois isso ia para o colegiado ser dispensado, as ofertas. Depois que da deliberação 734, essa incumbência, essa delegação foi dada à SRE, então passou a ser a GER2 que analisa as ofertas. Temos a atribuição de olhar, de analisar os quesitos, os documentos para dar a dispensa, e temos a atribuição também, a minha superintendência que faz isso, de fazer o enforcement, fazer a fiscalização e a exigência do cumprimento das normas de condotéis, das ofertas de condotéis pelos ofertantes. É a minha superintendência que faz isso também, uma outra gerência, a GER3, o Geraldo Godoy, que cuida dessa parte.
Hoje eu admito para vocês, dentro da minha gerência de enforcement, e só explicando um pouquinho melhor o que a gerência de enforcement faz. Um problema que ocorra em alguma oferta de valores imobiliários, dentro de um processo de registro, ou uma reclamação de investidor, uma denúncia, ou seja, um problema que ocorra na oferta, essa gerência de enforcement vai questionar para realmente ver se houve alguma infração, algum dispositivo legal voltado a mercado de valores imobiliários. Tá? Não é legal da lei de corporações, não é? É legal que seja atinente à esfera de atuação da CVM. A verificação, então, se houve uma infração, algum dispositivo legal ou das nossas normas, e se houve, nós fazemos um processo sancionador, um termo de acusação e regra, em face daqueles os agentes que cometeram a infração. Então, isso também é feito na minha superintendência, mas, na verdade, o canal de denúncias ou canal de reclamações, normalmente, vem pela SOI. Tá? Então, quem quiser fazer alguma denúncia, alguma reclamação, vai pela SOI no site. E aí, se essa denúncia ou reclamação for alguma coisa relevante que possa causar, que pode ter configurado alguma infração, a SOI encaminha isso para a minha superintendência, que vai tocar essa investigação que pode culminar numa acusação. E no caso de ofertas irregulares, como isso pode se constituir um crime, isso nós temos também a CVM que comunicar ao Ministério Público para eles fazerem a apuração deles. Ou seja, então, isso é sério, é uma coisa séria. Muitas vezes as infrações administrativas, aqui a nossa esfera administrativa, então nossas acusações, as nossas sanções são aquelas previstas na Lei 6385 também, e que não compete à esfera penal, são sanções administrativas, são advertências, são multas, são inabilitações, suspensões. Mas, eventualmente, em condotéis, isso pode ser uma verdade, ofertas irregulares de valores imobiliários, ou seja, sem o registro ou dispensa de registro aqui na CVM, pode configurar um crime e a gente tem que comunicar ao Ministério Público. Tá? Outra questão que é feita aqui também pela minha superintendência em relação aos condotéis é a questão do material publicitário. Como eu tinha mencionado antes, na Instrução 400 e a Deliberação 734 não revogou isso, ou até melhor, até reforçou isso. Os materiais publicitários utilizados nas ofertas de condotéis, eles precisam ser previamente aprovados aqui na CVM. Então, quem aprova isso, quem analisa isso também é a SRE, também a GER2, no caso dos materiais publicitários de condotéis, e onde a gente faz essa análise de verificação da adequação daquele material, se aquele material ele não está contradizendo os documentos oficiais da oferta, o que está no prospecto, o que está no estudo de viabilidade, se dentro do material publicitário estão mencionados a existência dos fatores de risco e faz referência ao prospecto, estudo de viabilidade, se a linguagem utilizada no material publicitário ela é adequada, ela é serena, ela é moderada, ela não induz ao erro o investidor, ela não exagera, não tem o caráter emotivo. Então isso tudo é feito lá também na SRE. E aí, diante dessas questões, eu acho importante mencionar, então, dois casos bem recentes, ambos os casos desse ano, que foram para o colegiado, foram questões importantes para os ofertantes, basicamente, mas claro que tem impacto também no público investidor em relação a isso. O primeiro caso é em relação ao direito de retratação, que é isso, sinceramente, até quem advoga, vocês aqui advogam, não sei se você também não, quem advoga com condotéis, eu acho que essa é a questão que estava pegando, pelo menos recentemente, em relação às ofertas de condotéis. O que estava acontecendo? Depois da deliberação 734, onde internamente na SRE mudou as pessoas que fizeram, que faziam essa análise dessas ofertas, também mudou um pouco a forma de análise. Agora eu tenho uma deliberação que formaliza aquilo que é exigido para a concessão da dispensa, ou seja, então eu tenho uma nova forma de olhar aquilo. E a SRE naquele momento, a partir de abril, maio do ano passado, as ofertas que estavam chegando, normalmente, ou muitas vezes, acho que na maioria dos casos, eram ofertas que já tinham acontecido de forma irregular, que foram suspensas ou não, eventualmente, suspensas, entre aspas, que foram suspensas pelos próprios ofertantes. Que os ofertantes, quando eles se depararam, olha, a CVM realmente regula isso, eu não posso vender
esses condotéis sem eu estar registrado ou dispensado de registro na CVM. Então eles mesmos, muitos, pararam as ofertas que eles estavam fazendo e vieram na CVM para se regularizar. Então, mas muitos desses já estavam fazendo ofertas no passado, sem registro na CVM, ou seja, de forma irregular, que de novo pode até se configurar um crime. Então eles vinham pedir a dispensa. E a interpretação que a SRE estava dando nesse momento era que, olha, uma vez que você vem aqui, você é ofertante, vem aqui pedir a dispensa, mas dispensa de uma oferta que já vem ocorrendo. Não é uma oferta nova. Oferta nova, isso não se aplica, isso que eu vou falar agora. Mas uma oferta que já estava ocorrendo de forma irregular, então entendíamos naquele momento que era necessário, entre aspas, a regularização daquela oferta passada. Mas como regularização, que já estava irregular? Ou seja, e qual é a consequência prática da oferta irregular? Em regra, eu não vou nem dizer em regra, eu teria confiança de dizer que em 100% dos casos, a oferta que estava sendo feita irregularmente, lá no passado, ela era feita com uma apresentação de um conjunto informacional inadequado para os investidores. Não existia estudo de viabilidade voluntário. Eu não fui na CVM, mas eu resolvi fazer o estudo de viabilidade do meu hotel e apresentar para os investidores. Virtualmente isso não existia. Um prospecto bem feito, com informações factuais, não existia isso também. Ou seja, então a maneira que os investidores eram acessados irregularmente era uma maneira inadequada. Então nós entendíamos que, uma vez que eles eram acessados assim, não seria equitativo, haveria uma assimetria entre investidores de uma mesma oferta, aqueles que compraram antes da regularização na CVM e aqueles que compraram depois da regularização da CVM, com conjunto informacional adequado, completo. Ou seja, para não haver essa simetria, então, aplicando os tais artigos, os dispositivos que eu comentei há pouco, sobre suspensão e modificação de oferta, que a Instrução 400 prevê, nós entendimos que, para haver a dispensa de registro, se aplicavam esses dispositivos de modificação de oferta, principalmente, e os investidores que tinham comprado irregularmente, eles tinham que ter o direito de retratar. Se eles quisessem, eles poderiam devolver os seus SICs hoteleiros, suas unidades compradas, e receber seu dinheiro de volta. Nós entendíamos que isso seria uma condição natural para dar o registro. Isso foi um motivo de muita celeuma, de muita controvérsia. Houve recurso, culminou com recursos. Não foi foram alguns recursos ao colegiado da CVM. E o colegiado da CVM, isso, se eu não me engano, foi em março ou abril, já não me lembro exatamente. Eu tenho até o número do processo, quem quiser anotar. É interessante, assim, uma leitura. É o 19957... É o 004122/2015-99. Esse processo foi ao colegiado da CVM na forma de um recurso, onde os recorrentes, eles entendiam que não seria adequada essa exigência, porque não havia previsão na norma, não se aplicariam aqueles dispositivos. E, de fato, o colegiado entendeu que, ainda que seria bom essa exigência, que seria lógica essa exigência de para você regularizar uma oferta irregular, você teria que tratar aqueles investidores que foram acessados antes da regularização, mas ele entendeu também que seria bom isso, por um lado, por outro lado, por questões de segurança jurídica, e como essa exigência não estava explícita na norma, na deliberação 734, então ele entendeu que não poderia ser aplicado naquele momento. Mas a partir da decisão, aí eu não tenho a data exata aqui, mas até uma data importante, 16 de abril, então, a partir de 16 de abril, que foi a publicação dessa decisão, isso se tornou uma exigência, ainda que não esteja na 734, aliás, a 734 foi alterada para isso. É uma exigência agora que, a partir dessa data, se alguém vem à CVM aqui, trazer uma oferta pública para pedir a dispensa de registro, de condotéis, estou falando de condotéis, trazer essa oferta pública para pedir dispensa de registro, e tiver havido alguma venda de unidades ou de frações, o que seja,
alguma venda posterior a essa data de 16 de abril, que foi a data dessa decisão do colegiado, essa venda precisa ser dado o direito de retratação para esse adquirente. Ou seja, então, de novo, não quero confundir a cabeça de vocês, mas também, de novo, aqui é um caso que pode haver direito de retratação exigível pela CVM. Mas para isso, o que precisa acontecer? Precisa que o ofertante venha aqui à CVM. CVM, eu quero pedir a dispensa de registro. Aí a gente vai perguntar, você vendeu alguma unidade depois dessa tal data de 16 de abril? Ah, vendi sim. Então, para obter a dispensa de registro, você tem que me comprovar que você ofereceu a retratação para a pessoa. Não é que ela precisa aceitar, mas você ofereceu a retratação para a pessoa. Tá? Então, nesses casos, se eventualmente algum investidor foi acessado por uma oferta que se descobre irregular, que não tinha dispensa de registro aqui na CVM, depois dessa data, acaba que ele pode via CVM pedir, ele não vai pedir a retratação, ele vai denunciar a sua oferta à CVM e a CVM vai abordar a pessoa, eventualmente isso seria, reforçar, ele não vai conseguir a retratação na CVM, mas reforçaria um pleito no judiciário por ter essa determinação da CVM. Tá? Não quero misturar, confundir a cabeça de vocês. Continua sendo no judiciário que tem que lidar com essas questões de indenização, mas existe esse precedente aqui. E de fato agora, nas novas ofertas, a gente exige, olha, me demonstra que você não vendeu nada depois dessa data de 16 de abril de 2016. Tá? Então, isso foi um precedente muito importante e isso vai refletir, esse eu tenho confiança, eu não vou dizer que deve ou talvez. Esse certamente vai estar na nova norma de condotéis, porque é uma decisão muito recente e muito, como é que eu vou dizer, muito pensada e consolidada. Está pacífico isso. Isso deve entrar na nova norma, isso vai entrar na nova norma. Tá? Outra questão, outra decisão importante também que ocorreu recentemente, em relação ao material publicitário. Como eu falei, a SRE analisa o material publicitário, se aquilo tem que analisar previamente, as pessoas, os ofertantes precisam apresentar à CVM o material publicitário para poder ser utilizado. Se não houver a aprovação prévia da CVM, aquele material não pode ser utilizado, ainda que esteja tudo adequado. Do jeito que hoje é a norma, do jeito que hoje é a Instrução 400, ele precisa ser previamente aprovado pela CVM. E a gente teve um caso recente também de um material publicitário que foi divulgado sem aprovação da CVM. Tem duas questões lá. Não tinha tido aprovação da CVM e também, ao nosso entender, estava inadequado aquele material publicitário. A linguagem dele não estava adequada. Um material publicitário em jornal, especificamente. E aí, o que aconteceu? Diante do material publicitário irregular, ofertas... E, na verdade, ele não era só de uma oferta, era de várias ofertas do mesmo, vou dizer assim, do mesmo empreendedor. Diante desse material publicitário irregular, nós suspendemos aquela oferta. E aí ele teve que corrigir a irregularidade. Basicamente, o ofertante teve que divulgar no mesmo tamanho, no mesmo jornal, um comunicado dizendo, olha, a oferta foi suspensa por isso, isso e isso, por favor, desconsidere aquilo lá, só o material, só olhe o prospecto resumido, e fazendo toda uma construção dizendo, olha, direcionando os investidores a um material aprovado, ao material oficial da oferta. E aí essa oferta posteriormente, ela foi revogada a suspensão. Tá? Mas, como eu tinha falado há pouco, quando a gente suspende a oferta, pela Instrução 400, automaticamente, não é uma decisão da CVM. A norma da CVM exige que seja dado o direito de retratação em 5 dias. Ou seja, então, diante de uma utilização de material publicitário irregular, aquela oferta suspensa, todo mundo que comprou unidades ou frações daquela oferta, todos os investidores daquela oferta, eles podem pedir o dinheiro de volta. Tá? Não precisam ir no judiciário. Quer dizer, então, melhor dizendo, poderiam pelas determinações da CVM. Se o cara não cumprir, se o ofertante não cumprir, a CVM não manda prender. A CVM não tem esse poder cautelar, o que seja, para forçar a cumprir. A CVM vai puni-lo administrativamente, mas a obrigação dele cumprir, a obrigação de cumprir a norma, vai ter que ser vista no judiciário. Então aí sim, aí de novo, o investidor que
teve até pela norma da CVM, suspensão da oferta que tinha o direito, pela norma da CVM, de se retratar. E o fulano não ofereceu a retratação, a agente da CVM vai puni-lo e a pessoa vai ter que ir ao judiciário para conseguir essa retratação, agora com base numa norma da CVM. Mas é só também colocando cada um no seu papel. Mas voltando aqui. Então o que aconteceu? Suspendemos a oferta por causa de material publicitário, direito de retratação 5 dias para todo mundo se retratar. Só que isso, para a grande maioria das ofertas, funciona bem, como eu falei antes. Para que serve isso? Cooling-off, vamos esfriar a oferta, as pessoas poderem avaliar se elas querem continuar naquilo. Quer dizer, e as ofertas são curtas. Então, a pessoa que toma uma decisão de comprar hoje, e aquela oferta é suspensa 3 dias depois, provavelmente, dependendo por material publicitário irregular, vamos lá, tá? A não ser que aquele material publicitário tenha uma informação mentirosa e a pessoa foi induzida a erro, mas não, foi um material publicitário, sei lá, que não tinha, vamos lá, que não estava usou o logotipo errado, que fez informações muito emotivas, mas a pessoa que comprou teve uma decisão consciente. Olhou, não comprou pelo material publicitário, comprou pelo prospecto. Mas, ou seja, eu comprei hoje, a oferta foi suspensa, provavelmente ela não vai mudar de ideia em 3 dias de não aceitar a oferta. Tá? Então isso nas ofertas em geral acontece assim, oferta de ações, que ela é suspensa, a pessoa tomou a decisão antes da suspensão, dias antes, semanas antes, o que seja. Condotel é tudo diferente. Por quê? Porque Condotel leva anos a oferta. Então você tem, no caso concreto, a gente tinha, essas ofertas foram suspensas, uma das ofertas estava aí rolando há 2 anos. Então, eventualmente, tinham investidores que compraram o Condotel, né, investiram naquela oferta 2 anos atrás, e aí agora o ofertante cometeu um erro, e eu não estou minimizando o erro dele não, tá? Mas cometeu um erro na divulgação de um anúncio inadequado, ou não aprovado pela CVM. É razoável essa pessoa que comprou, não tem nada a ver com o anúncio que saiu 2 anos depois, ela ter o direito de devolver o seu dinheiro por causa de um anúncio de 2 anos depois? Não era razoável. Até no nosso entendimento de área técnica não era razoável isso. Mas, lendo a norma, a nossa norma, a 400, não existe essa discricionariedade. Não dá espaço. Então, nesse caso, nós mesmos propusemos ao colegiado, as áreas técnicas, pelo menos meu papel como superintendente, que eu entendo ele, eu faço cumprir a norma. Claro que eu posso interpretar a norma, mas tem momentos que não é questão de interpretação, é questão de eu entender, essa norma está errada, ela devia ser modificada. Mas eu não posso, pela minha discricionariedade, eu não aplicar aquela norma porque eu acho que ela é inadequada. Tá? O colegiado já tem mais flexibilidade, o presidente e os diretores da CVM têm mais flexibilidade de fazer isso, até porque são eles que, entre aspas, fazem a norma, ou melhor, aprovam a norma, são eles que eles podem dar uma interpretação mais elástica da norma ou ver quando essa norma não deveria ser aplicada ou inadequada. Então, nesse caso, nós sugerimos ao colegiado, sim, essa oferta foi suspensa, né? Isso foi ao colegiado, na verdade, não por causa da suspensão, mas por causa de um recurso. O ofertante entendia que isso daqui não era material publicitário. Então ele recorreu disso. Nós entendemos que era material publicitário, o colegiado concordou conosco. Tá? Mas, por isso que foi ao colegiado, não por causa da suspensão. Mas chegando ao colegiado, nós propusemos ao colegiado, o colegiado entendeu razoável e concordou de que, nesse caso específico, mas eu acho que isso aplica aos condotéis, isso então provavelmente, eu diria assim, isso deve ser abordado na norma, pelo menos para ser discutido. Não faz sentido, em material publicitário, a ser concedido o direito de retratação a alguém que comprou um condotel que não foi afetado por aquele material publicitário. Aqueles que foram afetados, sem dúvida. Aquele cara que viu o anúncio no jornal e comprou no dia seguinte, pô, legal, aí foi lá visitar e comprou, esse cara foi afetado por aquele material publicitário. Esse vai ter o direito de retratação. Aquele que comprou 1 ano antes, 2 anos antes, não faz sentido nenhum isso. Então nós entendemos que não era razoável e o colegiado entendeu, então flexibilizou-se no caso desse precedente, mas eu me atreveria a dizer que isso, em caso de condotéis, eu acho que é razoável isso ser disseminado em vários casos, que suspensões por conta de material publicitário irregular, elas não podem dar o direito de retratação para quem não foi afetado por aquele material publicitário. Mas isso, de novo, isso é uma, entre aspas, inovação
da aplicação da regra da 400 para material publicitário regular para suspensão. Tá? Então, acho que isso foi um precedente também importante e deve estar na nova norma. Você quer falar alguma coisa? Tenho. É o SP-CESAP ainda. SP 2016 134. Nada. E aí, hein? 134. E aí, só fechando essa questão também de supervisão, antes de entrar na nova norma, um dos pontos que foi colocado para a gente, para a SRE, para a área técnica, não nesse precedente, esse último que eu falei, no penúltimo que eu falei, foi que é do direito de retratação, que agora é só aplicar daqui para diante, nas novas pedidos, mas foi um requerimento do colegiado, vamos dizer assim, para a área técnica, a gente intensificar o enforcement dessas ofertas. A gente já tem a maioria dos processos de enforcement que eu tenho hoje dentro da superintendência é de condotéis, são ofertas de condotéis, basicamente feitas nos últimos anos, nos últimos poucos anos. Então a gente está, um aviso, estamos intensificando o enforcement. Ainda não foi feito nenhum termo de acusação de condotéis, mas eu garanto a vocês que será em muito breve. A gente vai ter os primeiros termos de acusação em relação a essa questão. Eu acho até um amadurecimento do entendimento da CVM sobre o setor. No começo havia aquela dúvida se aquilo era valor mobiliário, como eu mencionei antes. Essa dúvida virou uma certeza em um determinado momento. Eu acho que depois do alerta de 2013, para a CVM não há dúvida nenhuma. E para o mercado, eu entendo que também as dúvidas foram muito diminuídas, mas pode ter havido algum período de absorção do conhecimento ou de adaptação, mas chega um momento que não há mais dúvida. Eu acho que hoje, eu me atreveria a dizer, olha, quem está no setor imobiliário, eu estou falando dos ofertantes, não dos investidores, tá? Quem está ofertando condotéis no Brasil e não sabe que isso daqui é da CVM, desculpa, é inexcusável essa ignorância. Hoje não tem desculpa. Então nós estamos nessa gradação, nessa evolução do entendimento. Agora é o momento realmente de intensificar o enforcement, onde em breve haverá acusações, haverá sanções, uma abordagem mais intensa e pesada em relação aos ofertantes irregulares. Hoje, quem está fazendo oferta irregular no Brasil, não há dúvida nenhuma que está cometendo uma irregularidade aqui e, de novo, um crime, né? Que vai ser devidamente comunicado ao Ministério Público. Então, era só essa mensagem também que eu gostaria de passar aqui. E aí, finalmente, só esses precedentes e essa evolução que vem acontecendo. Como eu falei lá no início, isso vai culminar numa nova instrução. A gente entende que ainda o arcabouço que a gente tem hoje ainda não está suficientemente adequado para tratar das ofertas de condotéis. Então, essa nova instrução vai ser uma nova instrução mesmo, não vai ser uma deliberação, vai ser uma instrução específica de oferta de condotéis. Então, provavelmente, a instrução 400 ela não vai mais se aplicar às ofertas de condotéis, vai ser aplicado só a essa instrução. Isso ainda está sendo discutido aqui internamente na casa, a gente ainda nem começou a discutir com o colegiado, só um cronograma muito rápido como é que funciona isso. Uma nova norma, ela é discutida com o colegiado da CVM, aí a gente chega numa minuta, e aí isso vai ao mercado numa audiência pública, com o edital com essa minuta, há um tempo, que normalmente são 3 meses de audiência pública, o mercado volta para isso é outra superintendência aqui da casa, a SDM, Superintendência de Desenvolvimento de Mercado, recebe esses inputs do mercado, trabalha em cima disso, faz as alterações na minuta, que acha que são adequadas, e novamente leva para o colegiado para discutir o que vai mudar naquela minuta que foi, diante dos inputs do mercado. É feito um relatório da audiência pública com todos os inputs que foram fornecidos e as considerações por que essa tal sugestão foi acatada ou não foi acatada, as razões disso, e finalmente então é editada a norma com esse relatório de audiência pública. Tá? Então, dentro do cronograma aqui dos condotéis, a gente ainda está discutindo internamente, ainda não chegou ao colegiado, acredito que chega ao colegiado lá pelo mês de setembro, e a audiência pública, acredito que, sei lá, em outubro, talvez em novembro, para no início do ano que vem a gente ter a volta da audiência pública, acredito no primeiro semestre
talvez até primeiro trimestre do ano que vem a gente já tenha a nova norma. Tá? E o que a gente está pensando em abordar na nova norma? E tudo que eu falar aqui, assim, algumas coisas eu posso falar mais, outras menos. Eu estou participando, a SRE está participando das discussões da nova norma, mas é tudo ainda, não tem nada discutido, inclusive com o colegiado, então é tudo, penso que é importante estar na nova norma, mas não tenho certeza nenhuma. Então, por favor, isso que eu vou falar aqui agora, não tenho certeza nenhuma que isso vai ser concretizado. Tá? Basicamente, questões que vão ser abordadas, que devem ser abordadas. Tipo de oferta contemplada, ou seja, se vai ser só de unidades, se vai ser de unidades e frações, ou de outros modelos que surjam. Tá? Isso ainda está sendo visto. Se precisa manter a qualificação do investidor, como eu tinha mencionado da 734, aquele 1 milhão de patrimônio, mais 300 mil na oferta, ou 300 mil na oferta, no caso de unidade. Se a gente precisa ainda manter isso na nova norma ou não, ou se o mercado já está maduro o suficiente, ou até apertar talvez. Tá? Achar que aquela qualificação não é suficiente, ou fazer alguma flexibilização. Então, de novo, antes que eu esqueça, novamente reitero o convite, quem quiser participar da audiência pública, fica à vontade, porque é importante ter inputs do mercado, e inputs não só, sinceramente, dos participantes, os empreendedores, os incorporadores, os ofertantes. Esses eu tenho certeza que vão estar lá presentes. O que muitas vezes a gente tem, eu estou falando já por outra superintendência, mas muitas vezes a gente sente falta, é dos investidores. Tem determinados tipos de investidores que se agregam em associações, o que seja, então eles conseguem vocalizar melhor. Mas tem, em condotéis, por exemplo, eu desconheço associações de investidores ou investidores organizados, articulados. Seria muito importante também ter o viés dos investidores dentro dessas ofertas. Então, por favor, eu convido vocês que quiser participar. Tá? Mas também questões de registro se é adequado a gente manter um regime de dispensa de registro, como é hoje, ou se, dado que o trabalho da CVM é o mesmo, por que haveria essa assimetria dos condotéis em relação às outras ofertas e a gente não instituiria um regime de registro de ofertas? Tem consequências isso? Sem dúvida. Registro paga taxa de fiscalização. Então, isso seria cobrado, se for registro, os ofertantes vão ter que pagar a taxa de fiscalização como os outros ofertantes que vêm aqui à CVM pedir registro de suas ofertas. Tá? Mas isso também vai estar em discussão, imagino eu. Documentos da oferta, se tem algum documento que a gente precisa melhorar, o estudo de viabilidade precisa ser melhorado, outros documentos que precisam ser informados. Eu já adianto, eu acho que precisa ter um anúncio de início, um anúncio de encerramento da oferta, que hoje não há previsão, pelo menos na 734 isso não está muito claro, então isso é importante. A questão do direito de retratação que eu comentei, eu acho que essa é mais tranquila, porque houve esse precedente aqui do colegiado que eu comentei. Ou seja, então, para obter a dispensa do registro, ou o registro, se for um regime de registro, vai ter que ser dado dispensa, pelo menos vai ter que ser dado direito de retratação àqueles investidores que compraram depois da data lá de 16 de abril de 2016. Isso deve estar na norma. Questões do prazo da oferta, que eu já comentei também. Acho que isso vai estar abordado na norma, ainda que seja um prazo bem dilatado e passível de prorrogação, acho que isso vai ser abordado na norma. Questão do intermediário, se ainda faz sentido não ter intermediário nessa oferta, porque quando não tem intermediário e utilização dos corretores de imóveis, como é que funciona se o problema da oferta é derivado de um corretor que fez uma divulgação inadequada? Hoje eu adianto para vocês, um corretor de imóveis que foi contratado, normalmente corretor, até em imóveis assim, vamos dizer assim, fora de condotéis, muitas vezes o corretor é meio freelance. Ele pega o anúncio, ele começa a apresentar aquele imóvel e depois, chega para o vendedor, eu tenho um comprador aqui. Em caso de condotéis, eu acredito que essa não é a dinâmica mais comum. Os corretores são contratados ou são associados naquela oferta aos ofertantes. Então, o problema causado na oferta por causa de uma atuação inadequada de um corretor acaba sobrando para a oferta. Ou seja, a gente vai suspender uma oferta se um corretor fizer alguma besteira. E aí tem essa discussão eu acho que tem que ser mais testada ainda. Acho que ainda não está madura. A gente ainda não fez termo de acusação de condotel, talvez isso seja o caso, mas eu acho que essa discussão ainda vai ser amadurecida. Se
faz sentido ou se pode o ofertante ser responsabilizado pela uma atuação irregular de um corretor imobiliário, que não é um corretor registrado na CVM. Quando a gente tem um intermediário trabalhando, numa instrução 400, numa oferta normal, isso não é uma questão, porque está todo mundo ligado na oferta. Aqui em condotéis eu acho uma questão que ainda controversa, que ainda vai ser explorada. Questão do tratamento do material publicitário, já adianto para vocês, até a sugestão da área, diferente de outras ofertas, como eu falei, período curto, material publicitário, a pessoa faz e vai usar aquele material publicitário, uma oferta de condotéis que dura 3 anos, material publicitário que ele fez no primeiro ano, passou 2 anos, aquilo também ficou obsoleto. Então, muitas vezes, a pessoa precisa atualizar seu material publicitário. Na prática, os empreendedores, os ofertantes, vêm direto à CVM, pós-dispensa de registro. Olha, aqui tem um novo material publicitário que eu quero usar. Aqui agora eu quero fazer esse banner aqui. Agora eu vou anunciar no rádio, na televisão. E a CVM tem que ficar olhando materiais publicitários em sequência de ofertas já dispensadas de registro. Minha ideia, eu não sei se isso vai vingar, mas minha ideia é que isso seja feito diferente da 400, onde os materiais publicitários vão ser aprovados previamente ao registro, ou à dispensa de registro, e se a pessoa quiser utilizar outros materiais publicitários, a sua conta e risco. Se o ofertante quiser. Claro, tem que ser adequados. E caberá à CVM fazer a supervisão disso. Se houver algum problema, a oferta pode ser suspensa. Mas não vai mudar essa dinâmica de aprovação prévia de material publicitário pós-registro aqui na CVM. Mas isso ainda está em discussão. Tá? Questões de suspensão e cancelamento, a gente tem que ver quais são as adaptações que devem ser feitas aqui diante das características do setor de condotéis, em relação ao que a gente tem hoje, na 400. Quais informações periódicas que têm que ser fornecidas. Hoje, como eu falei, pós-oferta, inclusive, hoje, como falei, são basicamente só as demonstrações financeiras, se há alguma informação a mais que precisa ser fornecida ou não, e como essa informação vai ser fornecida, que canal vai ser isso. E, finalmente, algumas hipóteses de dispensa automática. Isso tem um ponto também importante para os investidores. Mas uma hipótese que está sendo aventada é aquelas ofertas de 200 unidades, onde acabou a oferta, está quase acabando, faltam 3 unidades, 4 unidades. Será que aquela oferta precisa ficar aberta? Ou não vale a pena, ou não pode fechar a oferta e depois aquilo ser vendido, ainda que tenha divulgação de informações? Então isso está sendo pensado. E outra coisa que impacta investidores, então importante aqui pelo público aqui, é a questão de mercado secundário. Hoje como é que funciona? Eu comprei uma unidade de condotel. Comprei, estou feliz, ou estou triste, ou sei lá, passa o tempo, agora eu quero vender aquela unidade. Na verdade, você não está vendendo uma unidade, você não está vendendo um imóvel, você está vendendo valor mobiliário. Se você for anunciar no jornal, uma unidade, eu estou vendendo uma unidade, que eu comprei meu quarto de hotel, que não é seu quarto, né? Uma unidade. Se eu anunciar em jornal, eu digo, vocês estão fazendo ofertas públicas de valores mobiliários. Mas é uma unidade. Não, mas eu não sou nada, eu sou um cara que comprou um quarto. Pela lei e pelas normas do CVM, isso é uma oferta pública de valor mobiliário. Ou seja, então isso precisa via CVM pedir registro ou dispensa de registro. Não faz muito sentido, mas a norma hoje é assim. Porque o nosso arcabouço não contempla, não foi preparado para essa questão dos condotéis. Ou seja, então isso também está sendo aventado aqui. A gente tem até, na verdade, tem uma dispensa automática de lote único e indivisível. Se alguém vai fazer uma oferta pública na 400, isso, artigo 5º, inciso 2º da 400. Se alguém vai fazer uma oferta pública de valores imobiliários, mas um lote único e divisível, ou seja, então só uma pessoa vai poder comprar aquilo, ele não precisa vir aqui se registrar na CVM. Ele tem essa dispensa automática de oferta pública. No caso, o caso de uma unidade, até isso de repente pode ser caracterizado. Agora 2, eu comprei 2 unidades, quero vender as 2. Já não entra mais aqui. Fala. A complexidade desse caso do lote indivisível, que é em mercado secundário, que uma pessoa só quer. O que tem? Você precisa passar por aqui? Tem que ser moderada. Tem que ser moderado. Se ele não quiser, ele não pode falar nos termos da... Não. Tem que ser moderado. Eu até estava pensando, eu tenho que ver agora se ainda a gente precisava aprovar essa publicidade. Não tenho certeza, tem que pensar. Mas, na prática, ninguém veio aqui para vender lote único e indivisível de condotel. A gente ainda não tem. Ninguém veio aqui... Não, deve ter venda secundária, mas o pessoal não está vindo à CVM por desconhecimento.
Veio? Então é o primeiro. Depois você me manda aí que eu vou dar uma olhada. Que, assim... Não, ele não veio pedir, ele veio pedir informação. Ele já está pedindo informação do que vai fazer. Como é que eu faço? Inclusive porque a oferta dele não foi... nem passou pela CVM no primeiro momento. É um problema. Então, ele já está completamente regular. Assim, adianto, assim, provavelmente não vai acontecer nada com esse cara. Não vai acontecer nada, não seria razoável. Mas é importante que isso esteja na norma, que não seja assim, e agora o que vamos fazer? A norma já está, assim, já estamos prevendo isso. Eu diria quase com certeza que isso vai estar abordado na norma. Agora vamos ver como é que vai ficar isso por escrito, né? Mas, literalmente ele está infringindo, está cometendo um crime. Que, pô, é um absurdo, mas é um fato. Gente, era isso que eu queria falar com vocês. Acho que acabei na hora exata que estava prevista. Não sei se alguém tem alguma pergunta. Ou se tem algum assunto que vocês queriam ouvir. Não que eu vou falar agora, discorrer de algum, mas algum assunto que você queria ouvir até nas próximas para eu saber, para incluir. Então tá bom. Então obrigado aí pela presença. Obrigado.